Gente, sejam muito bem-vindos para essa live, uma live aqui de última hora. Faz até tempo que eu não faço live assim, a não ser as transmissões de culto, né? Mas diante aí do quadro em que nós estamos vivendo agora, diante aí do resultado da eleição que já saiu, eu quero trazer para você uma mensagem, eu quero entregar para você uma palavra, não com o objetivo, mais uma vez, de falar de candidatos. Nós nunca... durante toda a campanha, nós não falamos em nossos cultos sobre candidato A, candidato B. Nós sempre estivemos aqui orando por vocês, orando para que Deus dirigisse o resultado dessa eleição. E mais uma vez eu entro aqui para trazer uma palavra para o seu coração, porque eu sei que tem muitas pessoas nesse momento que estão angustiadas, muitas pessoas que estão aflitas, muitas pessoas que estão desesperadas, pessoas mandando mensagem agora, o que a gente vai fazer, o que será dos cristãos, enfim, existem alguns pontos que algumas pessoas estão tocando, que eu senti necessidade de entrar aqui nessa live, para trazer para você uma mensagem e dizer o que a gente deve fazer após o resultado de uma eleição, não apenas essa. Entenda, não quero aqui ser tendencioso. Os comentários estão abertos, os comentários educados serão respeitados, mas se houver aqui qualquer tipo de comentário que fere, que denigre, que machuca, que ofende, aí eu vou ser obrigado a desativar os comentários. Não é esse o nosso objetivo. Eu estou aqui única e exclusivamente para entregar para você uma mensagem e para dizer para você o que a Bíblia diz que nós temos que fazer após o resultado de uma eleição. Veja bem, não estou falando exclusivamente dessa, eu estou falando de todas, no geral. O que nós, como cristãos, devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso comportamento? A nossa reação diante do resultado de uma eleição? Essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Vou anotar aqui para não perder a linha de raciocínio, até porque não estava nada combinado, foi de última hora aqui que eu percebi de entrar aqui nessa live para dar uma mensagem para vocês. Então, primeiro, o que cristãos devem fazer após o resultado de eleições? Certo? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui, com base na palavra de Deus, é o que cristãos devem fazer após o resultado de uma eleição ou de eleições, tá? E a segunda coisa aqui que eu quero falar para vocês é sobre o Brasil dividido. Então, é nítido, tá? É nítido. Não precisa comentar, é nítido que o Brasil está dividido, quase meio a meio, quase 50-50. Em porcentagem é muito pouco, é claro que em números, muita gente, quase 2 milhões de pessoas é a diferença, mas em porcentagem é claro, é óbvio, é nítido que o Brasil está dividido. Então eu preciso trazer uma palavra para, por exemplo, a Edilene que colocou aí, que tristeza. Então eu preciso trazer uma palavra para você, para esse tipo de pessoa. E também para o outro lado. Então, nós temos dois grupos de pessoas que precisam de uma palavra. No geral, cristãos, quero falar com cristãos no geral. O que um cristão deve fazer após o resultado de uma eleição, tá? O que o cristão deve fazer após o resultado de uma eleição. Vou falar. E segundo, eu quero entregar uma mensagem, eu quero orar por esse Brasil dividido e principalmente por um grupo de pessoas que estão tristes, estão apreensivas com o resultado, tá? Então, primeiro, eu quero falar o que um cristão deve fazer após o resultado da eleição. Deixa eu só ver aqui se a Cris já está conectada aqui online. Eu vou chamar a Cris aqui para participar comigo dessa live, porque aí a gente consegue falar também. O pessoal que acompanha ela vai sendo notificado. Faça o seguinte, você tem um amigo cristão? Clica aqui nesse sinalzinho aqui, no aviãozinho de papel. Olá, oi. Deixa
Deixa eu só concluir aqui um raciocínio. Clica aqui nesse aviãozinho de papel. Tá cortando aí a sua... Não sei se é a sua ou a minha. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô, tudo ok. Tá com um pouquinho de atraso para mim. Faz o seguinte, você tem um amigo cristão, clica no direct aqui, ó, e envia essa live para um amigo cristão, tá? Porque nós vamos falar o que um cristão deve fazer após o resultado de eleições. Não estou falando de uma eleição exclusivamente. Não estou falando dessa, porque honestamente seria muito injusto eu, como um pastor, ser tendencioso diante de um Brasil dividido. Gente, o assunto é muito extenso, está muito dividido, não tem como nós entrarmos aqui nesse ponto no individual. No individual não dá para entrar, mas eu quero falar com vocês, primeiro, o que um cristão deve fazer após um resultado de eleições no geral, prefeitos, vereadores, senadores, governadores, presidência, no geral, o que se faz? O que um cristão deve fazer após um resultado? E segundo, eu quero orar por você, eu quero trazer uma mensagem de esperança para você. Nós vimos aí um Brasil muito esperançoso. Nós vimos nos últimos dias um Brasil muito esperançoso, para os dois lados. Para os dois lados. Cada um defende a esperança. Normalmente a cor da esperança é verde, mas cada um defende a esperança na cor que quiser, não tem problema, não é disso que eu estou falando. Mas nós vimos um Brasil esperançoso. Porém, muitos, infelizmente, depositaram esperança na cor errada. Se eu posso dizer aqui de uma cor que nós devemos depositar a nossa esperança, seria azul, no céu, na grandeza, no Pai. Mas já nós vamos falar sobre isso. Primeiro, o que um cristão deve fazer após o resultado de uma eleição? É com esse tipo de pessoas que nós queremos falar. Agora sim, meu amor, se presente aí e fale aí com o pessoal também que te segue. Boa noite, gente. Um abraço para todo mundo que está mandando aí. Miriam, um abraço, saudades. Mori, é tão importante essa palavra que você vai dar depois de uma eleição e como você disse, tá cortando? Para mim tá travando um pouco sua imagem. Agora tá ok para mim. Agora para mim tá ok, você pode falar. Você tá travando um pouco para mim, mas se o pessoal puder dar um retorno aqui se tá conseguindo me ouvir bem, me ouvir certinho. Bom, eu vou seguindo aqui, vocês vão me informando, caso não esteja dando para ouvir direitinho. Você falou sobre uma divisão. Amor, tá falando que a sua imagem não aparece. Estranho, para mim aqui aparece normalmente. Bom, deixa eu tirar do Wi-Fi aqui. Deixa eu tirar do Wi-Fi. Talvez esteja ruim o Wi-Fi. Bom, tirei do Wi-Fi aqui. Tirei do Wi-Fi, entrei no 4G. Me parece que eu estou com o sinal cheio. Deixa eu ver se ele estabelece aqui a conexão. Vamos ver. Eu acho que, amor, a imagem vai ficar um pouco assim, mas a sua voz eu tô ouvindo perfeitamente bem. Voltou? Agora para mim tá normal aqui. Bom, tá de boa aqui para mim. Mas você me vê também? A minha imagem tá boa? Vejo, então, perfeito. Vamos em frente. O que eu queria falar aqui, você tocou nesse assunto. Gente, fica aí na live, tá? Por favor, porque eu quero fazer um convite a vocês. Antes de você falar, amor, esses dois pontos que você vai falar, eu queria fazer um convite a todos vocês, essas 53, 54 pessoas que estão assistindo a gente agora. Eu queria fazer um convite, porque você bem disse, a nação está dividida, e isso é óbvio, não é que ela está dividida por uma, vamos dizer assim, de brigas e tal. Calma, entenda. Como você disse, está dividida frente a uma eleição, a números, né? E poucas são as oportunidades de nós vermos coisas desse tipo, senão em uma eleição. Não há uma outra oportunidade de a gente ver como estão, né, as interpretações das pessoas, senão em uma eleição. Então, a diferença foi pequena. Então, a gente consegue dizer que sim, temos uma divisão. E aí, o que acontece nessa divisão? Eu quero fazer um convite a vocês a uma maturidade.
Porque essa divisão, a divisão que nós presenciamos hoje, ela faz um convite aos dois lados a uma maturidade. Por favor, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Fica aí nessa live para você ouvir. O Anderson tem aí 2 pontos importantes para falar sobre como o cristão deve agir com relação à eleição. Mas eu quero, antes de ele falar isso, que você aceite ou não o convite à maturidade. Justamente porque estamos divididos. E essa divisão, ela pode ser acompanhada ou não de maturidade. De repente, na sua casa, você tem uma pessoa que votou contrário àquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas a questão é como você vai reagir diante disso. Como é que você vai reagir com amigos de trabalho, com pessoas, até mesmo na internet, que a gente vê tanta militância e que, desculpa, particularmente para mim, eu não tô falando de militância, de você expor a sua opinião, não, eu tô falando sobre agressividade. Isso para mim é uma tremenda falta de maturidade, porque a gente pode sim expor os nossos pontos de vista sem agredir ninguém. Então, essa divisão simboliza e convida cada um de nós, a cada uma das pessoas que estão ouvindo agora essa live, a uma maturidade. Porque a vida vai seguir. Amanhã, quem de vocês vai despertar 5, 4 da manhã? Você que votou em Bolsonaro vai despertar 5 da manhã seu relógio para você trabalhar. Você que votou em Lula vai acordar, vai despertar 5 horas da manhã, 6 horas, 7, 4, 3 horas da manhã para você trabalhar. E aí? O convite é a maturidade. O convite é a você cuidar tanto da sua vida a ponto de que, se você votou em Lula e vier a se arrepender no futuro, sua vida está preparada. E se você votou em Bolsonaro e de repente vier a se arrepender, sua vida está preparada. Então, esse é um convite à maturidade para você agora, amanhã, enfrentar a vida como ela é, até hoje mesmo, mas enfrentar de cabeça erguida, seja quem for que você tiver votado. Se você votou em Lula e está muito feliz porque ele ganhou, tenha maturidade. A maturidade não é só para quem se sente derrotado diante a esse cenário de hoje. A maturidade é inclusive para quem se sente vencedor. Tenha maturidade com seus irmãos da fé que votaram em candidatos diferentes ao seu. Porque alguma coisa, gente, essa eleição veio para ensinar a gente. Se a gente não pegar a lição agora, se a gente não aproveitar e mostrar se agora nós realmente somos, nós somos maduros ou não, a prova é pra gente mesmo. É agora que a gente vai provar. Então você pode estar aí preocupado, você pode estar ansioso, você pode estar triste, você pode estar, mas não desesperado. A maturidade não vai deixar com que você se desespere. Então, isso que eu estou dizendo, digo e repito, é para os dois lados. Então, o convite à maturidade, esse convite à maturidade aí, é importante que as pessoas entendam que uma imaturidade já foi revelada no percurso da campanha. Demais. No percurso, nós vimos militância, briga, desrespeito. Nós vimos aí uma imaturidade muito grande, uma falta de respeito muito grande. Nós vimos cristãos querendo empurrar a goela abaixo uma situação, não cristãos querendo empurrar a goela abaixo outra. E tá aí, a prova tá aí, né? A gente vê aí um quadro dividido. Amor, traz o meu iPad aqui para mim, por favor, que sumiu os comentários aqui. Eu mandei uma solicitação para o pastor Wellington, um convite para entrar ao vivo, mas aí sumiu todos os comandos aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir ver, comentar, digitar nada. Mas é isso. A Cris já vai concluir o raciocínio dela. Eu estou aqui com a palavra de Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, porque o meu objetivo de entrar aqui não foi para falar sobre a política, não foi para falar sobre candidatos, nunca foi. Nunca foi. Em cultos, reuniões para o nosso povo, para quem segue o nosso ministério, não foi falado. Eles estão aí, podem colocar nos comentários aí, se eu estiver faltando com a verdade. Não foi falado sobre essas coisas. Mas eu estou aqui para falar daquilo que eu fui chamado para falar. Eu fui chamado para falar da palavra de Deus. E eu quero falar para vocês o que a palavra de Deus diz que nós cristãos temos que fazer após uma eleição, tá? Fique aí que é isso que eu quero falar. E na sequência também eu quero dirigir uma palavra a todos que ficaram tristes
com o resultado, independente de qual foi ou de quem você votou. Amor, e esse convite à maturidade é tão importante porque agora é hora de refletir também para você que foi tão extremista nessas eleições. Agora é a hora de você rever aqueles comentários agressivos que você fez para com outras pessoas, dizendo coisas do tipo. E ler isso de um pastor, de uma pessoa com relevância, é de você ficar perplexo. Ler coisas do tipo, dia 30 você vem aqui me contar. E aí? E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Chegou dia 30, o candidato que você estava defendendo perdeu. E aí? Como é que você vai encarar agora essa pessoa que mandou nos comentários vir te procurar? Gente, pelo amor de Deus, se isso não está revelando uma imaturidade para você, e eu não estou aqui fazendo só mão à palmatória do mundo dizendo sobre, que eu sou madura. Não, é que nos pontos em que a gente erra, a gente tem que ser humilde para assumir. E eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil você se calar diante de um cenário que, às vezes, as emoções... Mas é aquilo, o que significa maturidade? Maturidade significa você controlar as suas emoções a ponto de você não sair falando coisas das quais você vai se arrepender depois. Porque vai ter muita gente que vai se arrepender e que já está se arrependendo de ter falado certas coisas, não de ter se posicionado, talvez, mas de ter falado certas coisas e pessoas com relevância. Talvez você vai se arrepender de ter falado o que você falou para o seu marido, para a sua irmã, para o seu cunhado, para a sua avó, para o seu avô, enfim. E aí é a prova. Se você se arrepende, é a prova de que é necessário amadurecer. E é necessário amadurecer porque, como eu disse, para quem entrou depois, amanhã, você que votou em Bolsonaro, você que votou em Lula, vai acordar cedo para trabalhar e vai seguir sua vida normalmente. Então, aceite esse convite à maturidade, porque agora, ao andar nas ruas, estamos lidando lado a lado com pessoas que pensam diferentes a nós. E é o nosso olhar transcendental, o nosso olhar para a pátria que não é nesse mundo que nos faz ter essa maturidade. Até porque, amor, lembro daquela passagem que, desculpa, eu não me lembro agora quem disse, você vai me endossar aí, mas se a esperança da nossa vida se limita apenas a essa vida, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis. 1 Coríntios 15:9, Paulo falou sobre... Paulo? Então, se você fique triste, natural, totalmente normal, se você estava esperando um resultado diferente, assim como eu estava, por exemplo, fique triste, mas assuma a postura madura de homem, de mulher, de Deus, se você assim crer nele, para poder não agora ficar ofendendo ainda mais, discutindo, colocando culpa, tá vendo? Aconteceu isso porque fulano... E aí, a soberania de Deus? Você não vai esquecer não, né? Então, vista-se aí dessa maturidade para conseguir encarar de frente com amor, com responsabilidade, sem discussão, sem ofensa, porque amanhã é vida normal que segue. E graças a Deus, amor... Não, eu acho que essa frase que eu iria falar seria muita presunção da minha parte, então não vou dizer. Segura, vamos falar de Bíblia. 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Isso é Bíblia, isso é palavra. Então, você vai falar mais sobre isso, que tem a ver com a outra parte que eu quero falar com as pessoas. Primeiro eu vou falar aqui. O que um cristão deve fazer após o resultado de eleições? Saiu o resultado, gente. Saiu o resultado. Lula é o presidente do Brasil, tá? Esse é o resultado. Se fosse Bolsonaro, a mesma coisa, eu estaria falando para vocês aqui. Resultado de uma eleição. Tem pessoas aí, por exemplo, que ainda estava concorrendo governador. Talvez você votou em um governador que ganhou. Talvez você votou em um presidente que perdeu. Tá, independente dos personagens que dessa vez foram presidente, governador, senador, federal, estadual, foram 5. Foram 5. Então, dos 5 personagens aí que você votou, deu um voto de confiança, quantos ganharam, quantos perderam? Não importa agora. Agora não importa. Agora o que importa é isso aqui, é o que diz a Bíblia. O que nós devemos fazer? Pastor, nós devemos orar para que venha dar tudo errado
e o povo que votou em quem eu não queria pague. Isso não é ser cristão. Não, agora eu quero que aconteça mesmo. Eu quero que aconteça fulano, ciclano, beltrano. Isso não é ser cristão. Nós vimos aí, durante a campanha, familiares que desfizeram grupos de família por causa disso. Nós vimos pastores que divergiram, não por causa da Bíblia, não por causa da palavra, mas por causa de posicionamento, brigas, discussões, desentendimentos. Nós vimos isso acontecer. E não tem aquele negócio de, não estou me importando com isso. Devemos nos importar com o nosso testemunho, sim. Devemos nos importar. Sabe o que acontece? Sabe uma das coisas que motivaram Judas a trair Jesus? Uma das coisas que motivaram Judas a trair Jesus, é claro que o princípio é a soberania do Senhor. Aquilo já iria acontecer. Mas uma das coisas que motivaram Judas a trair Jesus foi quando ele descobriu que Jesus não era um revolucionário. Judas achou que Jesus estava levantando uma turma para tomar o império. Quando ele dizia, eu sou o rei. Quando ele dizia, eu vou governar. Eu vim aqui implantar um reino. Judas e uma turma achavam que Jesus ia se levantar para tomar o reino na terra, o império na terra. Quando ele descobriu que Cristo não era aquele que tomaria o império, que na realidade ele morreria, que ele não tomaria o império aqui na terra, ele decidiu trair, ele decidiu deixar, ele decidiu abandonar. Jesus não veio para isso, nós não vimos essa militância em tempo algum. Nós tivemos na história dos reis de Israel bons reis e reis péssimos, ruins. Nunca vimos militância do povo para com o rei. Nunca. Nunca. Da parte de Deus, não. Da parte de Deus, não. Levantava-se um rei, por permissão de Deus, e governou e reinou e fez o que era bom aos olhos do Senhor, e o povo teve paz. Morreu, levantou-se outro, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o povo, consequentemente, sentiu, mas porque o povo também aderia às práticas de idolatria que aqueles reis impunham. Então vamos falar o que um cristão deve fazer após as eleições? Independente de ser um bom ou um mau, vamos falar? Para que vocês não sofram, eu quero trazer uma mensagem de esperança para você que está achando que vai sofrer, que vai padecer, que isso ou que aquilo. Eu quero trazer uma mensagem para você, preste atenção. Primeiro, o que os cristãos fazem? Romanos, capítulo 13. Obediência às autoridades. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Isso é Bíblia, tá? Você é cristão? Você é cristão? Porque às vezes é pastor e não é cristão, né? Isso é, tá? Isso é Bíblia. Vamos falar de Bíblia? Eu não vou me submeter a esse governo. Não era ele que eu queria. Agora o povo que pague. Eu vou fazer oração contrária. A mão de Deus vai pesar. Eu vi um pastor falando que um espírito de engano ia tomar a mente do Lula. Meu Deus do céu! Amor, só desculpa te cortar. Aí vem uma Patrícia aqui e diz o seguinte: agora nós vamos orar para que esse seja o melhor presidente que o Brasil já teve, porque não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Aí vem essa lição de maturidade, de que às vezes a gente não vê em um oficial. Exato. Ainda que a gente não entenda, como a Maria Vieira está colocando, eu não entendo isso. Eu não entendo. Em um tempo, né, clamaram por impeachment para o governo daquele lado e agora estão querendo de volta. Tudo bem, somos cristãos. O resultado já está aí, não adianta agora a gente mais ficar falando nada. A militância já não era boa nem antes, quem dirá agora? Então a Bíblia diz assim, ó, Romanos capítulo 13. Toda autoridade é constituída por Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Cristão, preste atenção nisso.
Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então presta atenção. Se você fizer o que é bom, se você fizer o que é correto, se você for à luta, meu amigo, se você pagar o seu imposto em dia, aumente ou diminua, pague. Deus vai lhe dar condição, porque você vai trabalhar, Ele é soberano, Ele vai cuidar do seu povo. Pode ter certeza que isso vai acontecer com quem se posicionar como cristão. Então, seja cristão de verdade, faça isso que a Bíblia está falando. Porque senão, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, quando se faz o mal, temos que temer mesmo, temos que ter medo mesmo. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz espada. Muitas vezes a autoridade traz espada, mas porque ela é ministro de Deus e vingador para castigar quem pratica o mal, meu irmão. Não estou dizendo que é isso, tá? Mas se isso acontecer, se vier castigo sobre alguns, é porque essa autoridade será usada como uma espada na mão de Deus para exercer castigo sobre quem praticou o mal. Eu te pergunto, você pratica o mal ou você é cristão? Porque se você pratica o bem, se você faz a sua parte, você não deve temer o mal. Versículo 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É questão de princípio. É por isso também que vocês pagam impostos. Porque as autoridades são ministros de Deus e atendem constantemente a esse serviço. Pague, ó, isso aqui, ó, para encerrar essa palavra, ó, olha só, para encerrar essa palavra, ó, teve líder religioso que disse que depois do jejum do propósito seria visto qual é o Deus verdadeiro. E aí, agora? Não, E aí, e agora, amor? E agora o líder envergonha o nome de Deus para com os seus liderados. É simples assim. Tem liderado que é cego, que não vai enxergar isso, infelizmente. Uma igreja que reúne o povo para fazer um jejum de 21 dias para presidente tal ganhar. Porque se Deus é Deus, ele vai ganhar. E se não ganhar, ele não é Deus. E agora? Deus deixou de ser Deus ou irresponsável? Líder religioso irresponsável. Pseudo-religioso, né? E agora? Deus deixou de ser Deus porque o candidato que vocês jejuaram e oraram perdeu? Às vezes essas coisas a gente não percebe, mas às vezes essas coisas Deus permite também para mostrar a soberania dele. Ah, vocês estão achando que é o jejum de vocês que move a minha vontade? Vocês podem me comprar com jejum? Gente, é muito sério. Vida com Deus é muito sério. Ó, para encerrar aqui esse versículo, você já fala aí. Não esquece. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Aqui, ó. Aqui, ó. Paguem a todos o que é devido, o que lhe é devido. Para quem você tem que pagar imposto, pague imposto. Ah, mas eu não concordo com esse governo. Pague imposto. Para quem tem que pagar tributo, pague tributo. Para quem você deve pagar o respeito, respeite. Quem você deve honrar, honre. Honre. Não é faltando com respeito. Não é desonrando. Não é essa militância ridícula. Discursos de ódio. Palavras de baixo calão, gestos obscenos em redes sociais. Isso não representa um cristão. Isso sim não representa um cristão, né? Não representa. Não representa. Não representa. Defenda princípios. Defenda ideias. Discuta no campo das ideias. Sobre legendas, sobre partidos. Não tem problema nisso. Não vejo problema nenhum nisso. E no final das contas, o resultado está aí e acabou. É nítido um Brasil dividido. É nítido.
tá? É nítido que quase metade do povo queria uma coisa. Um pouquinho mais da metade quis outra. E uma porcentagem aí, 3 milhões, se não me engano, de pessoas se anularam. Esses são os piores. Esses são os Pilatos da vida. Se anular, não se posicionar, não é quem não militou em rede social. Se anular é quem não foi votar. Se anular é quem se absteve. Não se posicionar é quem não teve coragem de chegar diante da urna e digitar um número, não importa qual. Quem se anulou. Não, quem se anulou é quem não foi votar. Esses são os piores. Esses são os Pilatos. Lava as minhas mãos, não quero nem saber. O pior não é quem gritou crucifica Barrabás diante do julgamento. Cristo ou o ladrão? O pior não é quem gritou Barrabás, o ladrão, não. Porque quem gritou Barrabás, o ladrão, foi por permissão de Deus. Era a obra do Senhor, aquilo tinha que acontecer. O pior foi quem lavou a mão. O pior foram os líderes religiosos que estavam em conchavo para que aquilo acontecesse. Esses são os piores. Que militaram para certas coisas. Então, tá aqui, ó. Posicionamento de cristão. E se alguém tiver como refutar essa palavra, refute, fale nos comentários. Pode refutar. Tá aqui, eu tô falando de Bíblia, tá? E tá em 1 Coríntios 13 ainda. Romanos 13. Tá aqui, ó. E olha que, não, você destacar o livro, apesar de não ser Coríntios, mas a gente deve dar um destaque aqui para Romanos, porque Roma era um império que, pelo amor de Deus, promiscuidade, prostituição, teatros de homens e mulheres se prostituindo na frente de todo mundo. Era um império terrível. Paulo chega lá e fala, irmãos, se submetam a esse império, meus irmãos. Fala aí. Não, e você falou de vida com Deus, e é essa vida com Deus que justamente faz a gente cair na real de a gente ser limitado. Então, você estava falando, né? Às vezes a pessoa cumpre o seu dever para com a nação, mas e os que não estão cumprindo? E é essa vida com Deus que cada vez mais que a gente se aproxima mais dele, mais a gente tem consciência de que a gente é limitado, de que a gente não conhece tudo. O nosso campo de visão é totalmente limitado à nossa vidinha. A gente não sabe o que acontece nem no nosso bairro, que dirá no nosso país. Então, isso traz esse acalento para a nossa alma, e eu digo também para a minha, de entender que sou limitada. E não consigo ver nem além aqui dessa parede. Quanto mais do Brasil, quanto mais do mundo, quanto mais o agir e o mover de Deus, não cabe a nós. Quanto mais vida com Deus, menos opinião minha tem a respeito de coisas que Deus faz, tanto sobre a minha vida quanto sobre grandes feitos, né? Como a gente está vendo agora. Eu quero dirigir agora uma mensagem, uma palavra para você que talvez estava com o seu coração amargurado, com vontade de chorar, triste, apreensivo, com muito medo. Eu quero dizer para você uma coisa. Em toda a Bíblia, o povo de Deus nunca precisou temer a nada, a não ser a eles mesmos. Se houve um tempo em que o povo sofreu escravidão, massacres, guerras, exílios, tribulações, foi por causa da conduta deles, do comportamento deles, da idolatria, do afastamento do Senhor. Para você ter uma ideia, o povo vinha sendo liderado pelo profeta Samuel e o povo ia muito bem. Ia muito bem. Aí o povo falou assim, nós queremos um governador sobre nós. Nós queremos alguém que nos lidere, Samuel. Todas as nações têm um rei, nós não temos. Samuel ficou muito chateado com aquilo, foi falar com o Senhor. E o Senhor disse assim, Samuel, fica chateado não, porque esse povo não despreza você, esse povo despreza a mim. A bem da verdade é que Deus nunca quis que reis liderassem o povo dele. Outros povos poderiam até ser liderados da maneira deles, mas o povo de Deus, ele sempre quis reinar e governar o seu povo. Eu tenho uma boa notícia no final, fique até o final para você entender o que eu estou te falando. O povo clamou, o povo pediu um rei, eles queriam porque queriam um rei. Então Deus falou assim, tá bom, eu vou dar um rei para eles. Escolheu um homem alto, era o mais alto no meio daquele grupo, dos que Deus apontou naquela época para o profeta Samuel, que é Saul.
o homem que tinha aparentemente toda a capacidade de fazer um reinado excelente. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, travou aí? Posso continuar falando? Deu uma travadinha aqui, posso continuar falando? Tá ok? Me dá um Voltou. comentários. Ok. O que aconteceu? Com o passar do tempo, eu estou sem a sua imagem só. Aqui tá tranquilo. Peraí. É só no meu retorno que estava com problemas. Foi só no retorno. Se para você travar, você fecha e volta, tá? Fecha e volta se acontecer isso. O que aconteceu? Ó, alguns falaram travou. Fecha e volta para a live, tá? Fecha e volta. O que aconteceu? Deus deu para o povo um governador, um líder, um rei, Saul. Enquanto Saul obedeceu a Deus, Saul teve várias conquistas e o povo foi feliz. Daqui a pouco Saul se envaideceu, achou que ele era capaz de fazer tudo sozinho, de fazer do jeito dele. Ele ia para as guerras e sempre ele consultava o Senhor. Mas diante de uma guerra, ele não esperou para consultar o Senhor. O profeta Samuel estava demorando para chegar ali, para orar antes da guerra. E aí o Saul pegou e fez um sacrifício. Vou fazer um sacrifício aqui, vou oferecer a Deus e vamos para a guerra. Quando Saul chegou e viu aquilo, disse: obediência quero e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Você não obedeceu, era para você ter esperado eu chegar. Saul representava o próprio Deus na terra. Ele não obedeceu, fez do jeito dele. Então Saul disse assim, Samuel disse ao rei Saul: a partir de hoje o reinado está sendo tirado das suas mãos e vai ser entregue a outro. Aí você já sabe, Deus escolheu Davi, Deus achou Davi, aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém acreditava que seria um bom rei para Israel, se tornou um rei excelente. Enquanto Davi liderou o povo, levou o povo às práticas de reverência, de adoração, de obediência, o povo viveu muito bem. Só que Davi morreu e deixou Salomão. Salomão, no início, seguiu bem, seguiu andando nos caminhos do seu pai. Mas um dia, Salomão ele faz uma parceria com uma rainha de um outro reinado, a rainha de Sabá. Ele se alia àquela rainha e começa a se entregar às práticas daquela terra. Adoração a outros deuses, prostitui a terra de Israel com adoração a outros deuses. Por causa disso, Salomão perde o reinado. Levanta-se outro, também não reina muito bem, e aí assim vai outro, e vai outro. Aí começou o período da história dos reis de Israel. Aí você vai ler, você vai ver lá vários reis. O rei Josias, o rei tal, o rei tal, o rei tal, Amazias, Ezequias. Aí a Bíblia vai falando lá o seguinte: o paralelo vai ser sempre esse. Fulano reinou e fez o que era reto aos olhos do Senhor e teve paz. Morreu, levantou outro. Esse outro fez o que era mal aos olhos do Senhor, teve guerra. Morreu, levantou outro. Reinou, fez o que era bom, teve paz. E assim foi, e assim foi, e assim foi. Sempre que o povo tinha um rei que governava bem e que o povo não se prostituía, não se entregava a outras práticas, Deus estava com o povo. Quando o povo se entregava e se prostituía, então Deus deixava de ser com aquele povo. A realidade é que o povo precisava de um rei que fosse justo, que governasse bem, que não se corrompesse, mas também que não morresse. Porque todas as vezes que eles tinham um rei que governasse bem, o rei morria e vinha outro mal no lugar. A boa notícia é o seguinte: nessa linhagem de reis, nessa promessa do Senhor para Davi, que nunca faltaria um rei que reinasse no trono dele, Deus prometeu para Davi: Davi, eu serei com você. Toda a sua descendência, a partir de agora, no seu trono sempre vai sentar alguém no seu lugar que é descendente de você. Aconteça o que acontecer. Isso foi se estendendo, se estendendo, se estendendo. Houve um período muito difícil, o povo foi entregue para a Babilônia, para viver exilado em outro lugar, mas depois de 70 anos o povo volta, Deus levanta um povo remanescente, um rei descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, vai reinando, 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 até que chega Cristo. Raiz de Davi, leão da tribo de Judá, e diz: eu sou o rei de vocês.
Eu vim implantar agora uma nova forma de reinar. Todos os reis que vocês tiveram até aqui se corromperam e morreram. Os que eram bons também morreram e vocês não ficaram por muito tempo bem. Mas a partir de agora, aqueles que viverem de acordo com a minha Constituição, com a minha cartilha, que me obedecerem, eu serei o seu rei. E a boa notícia é que eu vou morrer, só que eu vou ressuscitar e eu vou reinar para sempre. Meu irmão, minha irmã, se Cristo é o seu rei, se Cristo é o seu presidente, você não precisa temer a nada. Amém. Ele é... Coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários. Cristo é o meu rei. Coloca aí. Eu ia falar Cristo é o meu presidente, mas não. O nosso presidente é o Lula. Ele é o nosso presidente. Na Constituição do Reino do Brasil. Mas no reino que nós vivemos, apesar de sermos brasileiros, o nosso rei é Jesus. Eu só não vou comentar agora que sumiu aqui da minha tela todas as opções. Não consigo digitar nada. Escreva nos comentários. O meu rei é Jesus. Cristo é o meu rei. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Se vier luta, se vier crise, Ele vai estar com você. Quando você passar pelo fogo, Ele não vai deixar de queimar. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. A igreja de Cristo nunca perdeu para as tribulações. A igreja de Cristo se mantém de pé até hoje e vai se manter até a sua vinda. Vai passar por tribulações quando Deus quiser e homem nenhum vai impedir. Não é uma eleição que vai impedir que isso aconteça. Não adianta. Mas a igreja de Cristo, ela vai prevalecer. Você pode ter certeza que ela vai prevalecer até a segunda vinda dele. Travou aí? Acabou a bateria. Acabou a bateria da Cris. É isso. É isso. Escreva aí. Cristo é o meu rei. Ele é o seu rei. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que dá para entrar por esse. Porque senão Agora, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nós vamos fazer? Presta atenção. O que nós vamos fazer a partir de hoje para nos prepararmos para 2023? Está aqui, ó. Ó, oração. Vamos orar, meus irmãos. A partir de hoje eu quero convocar você, cristão, a estar conosco em 2 orações de segunda a sexta, meio-dia e 18 horas. A meio-dia eu estarei com vocês, entregando uma palavra, um devocional, uma mensagem de fé e realizando uma oração por todos que estiverem na live e com o nome nesse caderno. Às 18 horas, eu vou estar como espectador. Eu vou estar como membro do corpo de Cristo, assistindo o meu irmão, pastor Wellington, entregar uma mensagem para as pessoas. Nós combinamos assim. Então, ao meio-dia, eu vou estar entregando uma mensagem para você. Eu convoco você a estar comigo nessa live. Amanhã, meio-dia, prepara um caderninho para que você anote os nomes dos seus amigos, dos seus familiares, faça os seus pedidos. A gente não sabe o que vai acontecer em 2023 e também não importa. Jesus disse que nós não devemos nos importar com o dia de amanhã, mas uma coisa é certa, a gente tem que se preparar hoje para 2023. Eu quero convocar você para entrar comigo nesse propósito de oração. Pastor, mas essa oração aí é para que aconteça o que eu quero? Não. Essa oração é para que aconteça a vontade de Deus. Não é um jejum para que Deus prove que Ele é Deus. Não, Ele é Deus, nós já sabemos. Mas é uma oração para que nos prepare para o que vier, para a aflição que vier, para a bonança que vier, não importa. Sabemos estar contentes em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. E Ele só fortalece aquele que ora, Ele só fortalece aquele que tem comunhão com Ele, Ele só fortalece aquele que se entrega para Ele. Eu pergunto para você, meu irmão, você cristão, você vai estar com a gente nessa oração? Posso contar com você amanhã, meio-dia? Posso contar com você amanhã, 18 horas? Eu vou estar 18 horas aqui, ó, com a Bíblia aberta, esperando o pastor Wellington entrar e vou abrir onde ele falar para abrir. Eu vou pegar aquela mensagem e eu vou orar. Eu vou fazer isso 18 horas por mim. Meio-dia, eu estarei entregando, fazendo por todos. Isso é unidade. Isso é ninguém maior do que ninguém. Isso é hierarquia do reino de Deus. Estamos juntos? A igreja vai estar em oração? Ou a igreja vai estar em murmuração? Ou a igreja vai estar em chateação? Ou a igreja vai estar em militância? Chegou a hora de fazer as pazes.
talvez chegou a hora de você pedir perdão para alguém que você feriu e ofendeu nessa campanha. Chegou a hora de você mostrar que é cristão. Quer falar alguma coisa? Vem cá. Conclui aí algum pensamento que você estava falando. Aqui de branco e verde. Posta aqui aí. Novamente, convidar você que não estava no começo, e você que estava no começo e ouviu, faça um convite encarecido à maturidade. Porque para compreender tudo isso, para inclusive estar aberto para participar da oração ao vivo, para poder se inteirar da palavra, se inteirar do ser cristão, a gente precisa alcançar esse nível de maturidade. Porque muitas vezes não é fácil, num cenário que a gente não esperava, a gente esperava outra coisa, a gente esperava, como ouvi muitos, porque frente ao Mar Vermelho, Deus surpreendentemente abriu o Mar Vermelho na ocasião de Moisés e isso vai acontecer e tudo mais. Isso vem para provar a maturidade de cada um de nós cristãos. Como está a sua maturidade de cristão? Quais foram as palavras e as frases que você deixou que reverberasse no seu coração nessas eleições? O que foi que você alimentou para si? Porque é isso que vai te sustentar agora. É isso que vai fazer você ter ou não vergonha agora. O que você falou todos esses meses de campanha vai fazer nesse momento você ter ou não ter vergonha. Então, se envergonhou, não tem problema, um bom sinal. Sinal de que ainda a palavra está te confrontando, a palavra vai de encontro a você, você entende talvez uma falta de maturidade, é hora de pedir perdão, é hora de acalmar os ânimos e vida que segue. É isso. Então, nesses próximos dias, nessas lives, nós vamos entregar para vocês o que vai te preparar para o próximo ano, tá? Nós vamos te fortalecer na fé, nós vamos trazer mensagens que vão mostrar que você não depende de A, de B ou de C. Você depende do reino. Você se submete, como diz aqui Romanos, você ora, você paga imposto, você paga tributo, você honra quem tiver que honrar, você respeita quem tiver que respeitar. Respeito. A gente tem que respeitar. E ore, inclusive, por ele, né, também. Orar, que seja feita a vontade de Deus. Mas nós vamos ensinar a vocês que o povo de Deus nunca dependeu do império da terra. Nunca. Glória a Deus. O povo de Deus sempre teve um rei. E por último, um rei que vive para sempre. E ele é o rei da sua vida. Ele é o nosso rei. Então amanhã, meio-dia, espero você. Eu vou pedir para você colocar o seu nome na hora da oração, amanhã, meio-dia. E ao vivo, eu vou estar transferindo, anotando para o meu caderno. E vamos juntos. Vamos seguir nessa fé. Estamos juntos? A igreja em oração? Podemos dar as mãos? A igreja vai estar em oração, você está achando que isso é religiosidade? Eu nem preciso orar. Religiosidade. A igreja vai estar em oração, você entende a importância da igreja estar em oração? Posso contar com você mesmo? A igreja vai estar reunida como sempre esteve, desde o Velho Testamento até Cristo e até o tempo da igreja do primeiro século, a igreja se reunia para a oração e diante dos desafios. Estamos juntos? Coloca o emoji aí da mãozinha aí, ó. Estamos juntos. Estamos unidos em oração. Pai, quero louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor reina em nossa vida. Nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos os teus filhos, cuidados e guardados por ti. Chegou a hora, Senhor. Chegou a hora do teu nome ser glorificado na vida da tua igreja. E isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas para quem o Senhor usa de misericórdia. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Assim como muitas vezes o povo prosperou em tempo de sequidão, e a gente não deve temer a nada disso. Sabemos, ó Deus, e oramos. Oramos para que a vontade do Senhor seja feita sobre a nossa vida, os teus sinais nos alcancem porque cremos em ti. Os sinais acompanham aqueles que creem. E pedimos a ti encarecidamente que o Senhor ponha as tuas mãos sobre esse governo. Sim. E que esse governo possa, sim, elaborar planos que favoreçam os menos favorecidos. Peço isso a ti, Pai, de todo o coração, mas que, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Se é espada, é espada. Se é misericórdia, é misericórdia. Mas que o povo do Senhor esteja firme e confiante na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amor, vamos em frente. Eu lembrei aqui, você falou sobre ser fortalecido e tudo mais, eu lembrei, né, que
ser chamado para ser sal e luz não é só quando tudo vai bem. E essa não é a frase da manhã, mas pode ser a de amanhã. Ser chamado para ser sal e luz, como nós fomos chamados, nós cristãos, não é só para quando um governante bom está, ou que a gente considera bom, está à frente do nosso governo. Sermos chamados para ser sal e luz em toda e qualquer circunstância. Chegou a hora do Senhor mostrar a diferença. Você vai ver. A igreja de Cristo está se levantando. Não é a igreja da barganha. A igreja da barganha está sendo envergonhada. É só você perceber. A troca, Deus, se for Deus vai acontecer. Não aconteceu. Essas coisas já não estão colando mais. Mas a igreja que pede misericórdia e graça, você vai ver essa igreja se levantar. E essa igreja não é o templo da salvação não, tá? É a igreja de Cristo. Essa igreja está se levantando como uma igreja forte. E Deus está permitindo que coisas aconteçam para que a falsa igreja seja envergonhada. E a falsa igreja não é instituição A, B ou C não, tá? A falsa igreja é o falso grupo de pessoas que professam uma religião falsa. Espero que você esteja na igreja verdadeira, na igreja de Cristo. Até amanhã, meio-dia, tá bom? Para quem vai fazer parte do propósito de oração, a igreja em oração. E claro, 5h57 da manhã, para quem está comigo no Clube de Leitura 2022 na Bíblia. Um abraço de fé e força e que Deus tenha misericórdia de nós em tempos difíceis.